Olá, eu sou a Rosane, da Roma, mestre em finanças e consultora empresarial. Hoje eu venho falar um pouquinho da confusão aí que muitos fazem sobre a questão do prolabore e do lucro, né? Qual é a diferença entre prolabore e lucro? Prolabore é o salário que o sócio retira, né? Esse prolabore, ele precisa ser suficiente para pagar as contas da pessoa física, né? Às vezes a gente vê aí sócios de empresas por uma questão contábil reconhecendo um prolabore de um salário mínimo. Outros também fazem retiradas à la vontade, vamos dizer assim, no caixa, conforme sua necessidade, e sequer somam o total dessas retiradas. Isso dificulta muito a precificação da empresa e também o cálculo de custeio. Por quê? Porque se a gente não tem clareza de qual é o custo do sócio e quanto custa a sua mão de obra, o seu trabalho, a gente também acaba não tendo clareza em relação ao nosso preço de venda e ao custo real da empresa. Então é necessário se determinar uma certa quantia, um certo valor de retirada que é prolabore, e esse valor a gente sugere que seja compatível à contratação de um profissional no mercado. Por exemplo, se ele exerce uma função de executivo, ele tem que ter um salário compatível com o executivo. Caso o sócio atravesse a rua e venha a ter algum problema, eu vou precisar repor e colocar alguma pessoa no seu lugar, desempenhar as suas funções. Eu sei que muitas vezes o sócio é a própria empresa, né? Mas o ideal é que as contas da pessoa física e da jurídica sejam separadas. Quando a gente tem essa mistura, não sabe quanto o sócio ganha efetivamente, quanto é prolabore e quanto é lucro, a empresa acaba tendo muito problema de precificação e também muito problema em avaliar o seu real lucro, ela não sabe. Então essa é uma regrinha simples e um cuidado básico que deve ser feito, que é difícil muitas vezes. O pessoal que está no financeiro às vezes me diz assim, nas consultorias, né? Mas Rosane, como eu vou fazer isso? Ele é o dono da empresa, ele sempre retirou o dinheiro assim. Então, assim, é importante para a gestão e é preciso ter uma conversa franca, né? Às vezes é preciso contratar um profissional, um consultor que possa ajudar a organizar isso, né? Mas a sugestão, a dica é separar as duas coisas. Isso é profissionalizar a empresa e a geração da informação, e na hora de fazer essa divisão, o que é prolabore precisa ser compatível com alguém que vá ser contratado para a mesma função. As retiradas de prolabore, elas podem ser até semanais, elas não precisam ser mensais, não precisa ser junto com a folha, né? Pode se fazer de uma forma diferente.